Salve nação, saudações de saída do Mengão? Essa é a pergunta que tá na tela. Muitos já dizem, já falam por aí que o Gerson já aceitou a proposta do Zenit, que o salário dele seria 3 vezes mais. Como o atleta Marcão gosta muito de dinheiro, né, já convenceu o filho a aceitar a proposta. É o que falam por aí, galera. Só que ainda não ouvimos da boca do Gerson ele falar nada, né? Se ele vai, se ele fica, se o Zenit vai pagar mesmo a multa para o Flamengo. O Flamengo não abre mão de 25 milhões de euros. Quer é no cash, é à vista, né? O dinheiro tem que ser depositado na conta do Gerson e o Gerson depositar na conta do Mengão. É isso aí, galera. Vamos ver aqui agora o que os comentaristas do F360 vão falar sobre Gerson. E mais, hein? Jorginho chegou. A chegada de Jorginho alivia a saída de Gerson? O Jorginho pode ocupar o mesmo espaço que o Gerson ocupa em campo? O que você acha sobre isso? Se você não sabe, assista o vídeo até o final e veja o que eles vão falar aqui agora. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Quando falamos de Gerson, tem um elemento surpresa aí, né? Porque assim, impacto, meio em né? cima da hora, o impacto de um jogador que tá ali, é ídolo, que parece que tá cada vez mais conectado, titular da seleção brasileira, numa fase espetacular, e de repente, Gerson parece que vai embora para jogar na Rússia. Então aí é bem diferente, né, dos casos que a gente está tratando aqui, falando de Estevão, Igor Jesus e outros. Zenit de olho. Gerson, na atual passagem pelo Flamengo, 141 jogos, 129 como titular, a média de quase 80 minutos por jogo, então quase sempre ali perto de um jogo inteiro, né? 11 gols, 23 assistências, são números excelentes, na minha opinião. E tem também os minutos para participação em gol e 4 títulos. 2 cariocas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Isso só na volta. O Zenit deve pagar a multa para tirar o Gerson do Flamengo. E isso, obviamente, se o Gerson realmente decidir que ele quer ir embora. Ninguém tem o direito de querer decidir, se meter na vida, na carreira dos outros, seja ela qual for, e na do futebol também. E na vontade do cara de ganhar mais dinheiro. Ah, mas já ganha muito no Flamengo, já tá rico. É a vida dele, ele que tem a família dele, os filhos ou não tem filhos, enfim. Quem tem que decidir é ele. Ainda assim, o que vem na minha cabeça é: caramba, 1 ano da Copa, titular da seleção brasileira, jogando muito no Flamengo, vai fazer o quê na Rússia? Vem na minha cabeça isso. Ganhar dinheiro, Abel. Vai ganhar dinheiro, eu repito, eu já falei antes para preparar. É o direito dele, é a carreira dele, quem tem que decidir é ele. Mas vem isso na minha cabeça, eu fico pensando, caramba, não era melhor ficar no Flamengo? Fico imaginando o papo dele com o Ei, Felipe Mari? Luiz. Fico imaginando o papo dele com o Felipe Luiz nesse momento. Diga, Mari, o que você pensa sobre isso? Não, eu concordo com você. A gente vem de uma negativa, por exemplo, de jogador como o Bruno Fernandes, do United, que também recebeu essa proposta milionária, né, da Arábia, que quase sempre, a janela europeia, alguém ali é muito buscado. Temporada passada foi o Salah que disse não, o Bruno disse a mesma coisa agora não, porque ainda entendo que posso entregar num nível muito maior de futebol, de competitividade, enfim. Penso a mesma coisa do Gerson, mas assim, vejo talvez... Mas para a Rússia, porque a questão financeira não se discute. Dizem que vai ganhar 3 vezes mais, mas sim, a Rússia o cara fica meio escondido hoje, não, né? E todo o contexto, né, envolvendo a Rússia, a situação histórica. Vai jogar o quê? Fica escondido que eu digo, só vai jogar o Campeonato Russo, Vai é isso? jogar as coisas internas, quer dizer, só o dinheiro... Porque negada a Rússia muita coisa, né, no nível esportivo ali, de que o dinheiro nunca é só, né? Mas só o dinheiro justifica. Às vezes o dinheiro justifica tudo. Mas tem essa coisa, Copa do Mundo, tem a afirmação dele em seleção brasileira, um novo técnico chegando, quer dizer, seria melhor concentrar nisso. Agora tem que... E a valorização que não que o fato dele ir para a Rússia certamente vai tirá-lo da Copa, não. Mas ele pode perder espaço. Mas aconteceu com o Luiz Henrique e com o Nino, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém mais fala na existência do Nino. Ele está lá. Porque eu queria dizer assim,
se ele realmente for para a Copa e fizer uma boa Copa, ele pode ter uma valorização que vai trazer para ele dinheiro também. Né? Eu acho que sim. Agora é o caso de combinar com os russos, porque o Flamengo só libera se a multa for paga à vista. Eles já falaram que pagam a multa. Mas como eles vão pagar essa multa? Eu acho que é aí que está o último entrave do negócio. Mas é aquela velha história do futebol, né? Ainda mais hoje em dia. Quando o jogador quer ir, é difícil segurar. Claro. Porque o cara fica insatisfeito lá dentro, no dia a dia, isso gera um mal-estar, gera problema. O Gerson tem uma situação, Abel, que de alguma forma se assemelha à do Neymar. Porque quem cuida da carreira dele é o pai, o Marcão. E o Marcão tem falado muito, desde o início do ano, né? Que o Gerson abriu mão de dinheiro para jogar no Flamengo, que tinha um salário baixo, comparado sempre deixando no ar ali, na insatisfação com o retorno do Flamengo. O Flamengo chamou o Gerson, renovou o contrato dele, estabeleceu essa multa, que é de 25 milhões de euros, era maior a multa anterior. Muito maior, né? E, de certa forma, eu acho que tem, assim, o Flamengo deve estar meio cansado dessa relação do pai do Gerson, que fica reclamando o tempo inteiro do clube, que acha que não está bom, que quer sair, que solta informações. Exatamente isso. Então, estabelecendo um paralelo, é o pai do jogador de novo ali, não sei até que ponto o Gerson tem realmente esse interesse, essa vontade, é um cara que sempre demonstra muito amor, muito carinho pelo Flamengo, mas o staff dele, que mais uma vez se faz representar através do pai, tem tido uma postura, difícil nos bastidores. Há muita falta ao Flamengo, ele é um jogador fundamental para o Flamengo hoje. Ia te perguntar isso, até que ponto pode impactar essa sequência ou essa temporada do Flamengo, a saída do Gerson, caso se confirme? Impacta muito, vai forçar o Flamengo a jogar de uma outra maneira. É um jogador que até me perguntaram ontem, né? Eugênio, você olhando aí o futebol sul-americano, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Gerson? Cara, o Gerson é um jogador único. São características muito específicas. Pela versatilidade dele, ele pode jogar em diferentes posições. Tem jogado assim no Flamengo. Vira e mexe, volta para jogar como volante, pela direita, pela esquerda. Ele joga aberto pela direita. E é um jogador que atua muito com e sem a bola, né? Marca bem. Com a bola ele sai para o jogo, ele inverte jogada. Só tem uma questão para mim, que é a finalização dele, que não é exatamente a melhor. Mas ele prepara muito bem as jogadas. Mas ele constrói muito. Finaliza. Ele é muito decisivo. Às vezes dá uns corta-luz lindos como aquele do jogo contra o Equador. Acho que foi a melhor coisa que a seleção brasileira fez ofensivamente, foi aquela jogada dele. Então, é difícil você encontrar um jogador com as características do Gerson. Isso acabaria forçando o Flamengo a mudar um pouco a sua maneira de jogar. Porque o desenho de jogo do Felipe Luiz passa pela capacidade que o Gerson tem de fazer essas funções e de ser o cara da direita que vira um meia, mas que ao mesmo tempo volta para marcar, que fecha do outro lado se preciso, sem fazer a substituição. E com a qualidade que ele tem técnica, é difícil demais achar no mercado. Ainda mais com todo o conhecimento que ele tem do clube, entrosamento. O histórico dele, né? Ele é um dos poucos remanescentes hoje do time de 2019. Tirando a parte financeira, que não é nem um pouco desconsiderável, né? Eu acho que os dois lados têm a perder. Assim, eu acho que pensando no nível ali de grupo, de equipe, de ter o acolhimento, tem muitos brasileiros, né? O Zenit ali, entre os titulares, você tem o Mantuan, você tem o Pedrinho, que era do Corinthians, você tem o Nino, você tem o Luiz Henrique, você tem o Douglas Santos, que passou pelo Atlético. Então, de 11 titulares, 5 são brasileiros ali da equipe. Então, acho que ali não vai, né, ter ali um entendimento, ali o acolhimento, isso não vai faltar. Mas, pensando esportivamente, acho ruim para o Flamengo, acho ruim para o Gerson, mas como você bem disse, né, no início da sua fala, o jogador ele decide o que é melhor para não só para a carreira dele, como para a vida dele, né, para o entorno dele. É bom para o Zenit. Agora, para o plano de carreira dele... E o Zenit é um clube difícil depois, né, para você negociar, porque eles amarram muito o jogador, né? Times brasileiros têm muita dificuldade de negociar com o Zenit quando precisa fazer a inversão. Então, além de tudo, exatamente, além de tudo, é um time chato depois para liberar jogador. Tem que saber disso quando vai. Exato. Depois não ficar chorando que não quer ir, não deixam eu ir embora. Exatamente. Não é, professor? Eu acho um investimento a médio prazo ruim.
Talvez nesse momento, essa conta que talvez o pai Marcão esteja fazendo, né? Tantos meses ganhando tanto, por tantos meses ganhando tanto, mas não é só isso, né? Não é só isso. A carreira dele não acaba aqui, ele é jovem demais também para isso. 28. Ô Mari, a chegada do Jorginho, de alguma forma, compensa? Ele que foi apresentado já, né? Ou não tem nada a ver, outra característica? Não compensa. Não compensa o jogador Gerson. Eu acho que, pensando no elenco, é uma baita aquisição do Flamengo. Eu gosto muito do Jorginho. Se a gente olha, claro, as últimas temporadas já não teve mais o impacto no Arsenal como ele já teve. Outros jogadores chegaram para esse meio-campo do Arsenal. Vejo o Jorginho como um jogador muito útil para o Flamengo, mas função Gerson ele não faz. Assim, ele faz uma das, né? Quando você pensa num Gerson muito mais recuado, que tem qualidade na saída de jogo, que tem muita experiência ali nesse setor, mas se apresentar da maneira como o Gerson se apresenta, você pode usar o Gerson na direita, um pouco mais avançado, desloca ele para a esquerda. Essa movimentação que o Gerson tem de buscar o jogo, de se apresentar para o jogo, o Jorginho não é esse jogador que se apresenta para o jogo, da maneira como o Gerson se apresenta. Então não é uma peça de reposição, pensando em características. Mas é um super jogador para o elenco do Flamengo, isso com certeza. Vai trocar um todo-campista por um volante. Um volante de qualidade, um volante até que pode fazer também segundo volante, mas não vai muito além disso, né? Não pense que é um replace. Se você pensar, saiu De La Cruz, saiu Everton Araújo, aí saiu Pulgar, aí você pensa, chegaram do Jorginho até que... Agora, Gerson não tem ninguém ali no Flamengo acho que nem que faz foi o que o Gerson pensado faz. para isso, né? Não, com certeza não. É que agora E depois? os holofotes se voltam para isso, né? Até por exclusão, mas vai ter que trazer alguém. Ou então muda o jeito de jogar. Não, acho tem que vários jeitos de numa jogar. forma mais imediata, você coloca o Luiz Araújo de titular pelo lado direito ali, que é um jogador que tem dado boas respostas. Muito bom jogador. Muito bom Faz jogador, gol. até um dos melhores da pelos dois temporada lados, do Flamengo. Mas assim, porque o Gerson atua pela direita. E recentemente ele colocou o Luiz Araújo de titular com o Gerson jogando de volante. Você pode tentar fazer um redesenho com a chegada do Jorginho, coloca o Jorginho e abre o De La Cruz para jogar pela direita. Pode ser, mas o De La Cruz não tem demonstrado fisicamente força para fazer essa função, mas ele já fez. E ainda, Ele já fez no River Plate. dentro de um contexto de jogo do Felipe Luiz que pede muito essa intensidade, né? Pede. Não dá mais para você cadenciar tanto o jogo do Flamengo. O jogo do Felipe Luiz é de muita intensidade. Com intensidade, aí a melhor resposta dentro do que tem hoje é o Luiz Araújo. Perfeito. Fazendo a direita ali com características diferentes, jogador mais vertical, finaliza melhor que o Gerson, mas não é a visão de jogo, não é a distribuição de bola que o Gerson tem. É mais vertical, é mais direto para o gol. Eu acho que é difícil encontrar reposição, mas o Flamengo vive essa situação aí, né, de mercado. Se a gente voltasse atrás um pouquinho, o Flamengo tinha o Alcaraz, que foi para o Everton, né, que era um jogador que poderia tentar fazer um pouco esse papel. Foi muito bem no Everton quando chegou lá, mas já vendeu, né? O Flamengo, inclusive, vendeu o jogador, estava emprestado, já foi vendido, e vai ter que buscar no mercado uma reposição. Repito, igual o Gerson não vai ter que tentar buscar o melhor possível para tentar equilibrar tecnicamente o elenco. Eu acho que o que ameniza a possível saída do Gerson é a presença do Luiz Araújo, nem a chegada do Jorginho. Acho que é outro departamento. É o outro jeito que você vai jogar, você ganha, é mais incisivo, mas perde outras coisas. Aí vai ter que redesenhar. Para isso, o Felipe Luiz está lá. Continuamos com o mercado da bola no nosso F360, porque tem novidade também, reforço. Ai, meu Deus. Que loucura, galera! Eu fico imaginando aqui daqui a 6 meses, a 1 ano, se o Gerson for, e bater aquele arrependimento nele. Cara, por que eu fiz isso, né? Por que eu saí do Brasil, do Rio de Janeiro, do Flamengo, time do meu coração? Por que eu troquei tudo aquilo por dinheiro? Daqui a 6 meses, a 1 ano, eu pensando. E bate aquele arrependimento nele. Eu quero sair daqui. Há um país em guerra. Há um país frio. Há um país que só joga a liga local. Há um país que é proibido pela FIFA, foi excluído pela FIFA de disputar outras competições internacionais. Na hora que bater o arrependimento e ele tiver um contrato de 4 ou 5 anos amarrado com aquele clube, ele querendo vir embora, ele desesperado no ouvido do pai dele,
E o pai dele vem chorar no Flamengo. Cara, daí eu quero ver o que eles vão fazer, porque lá na Rússia, lá no Zenit, eles não dispensam o jogador, lá tem que cumprir o contrato. Olha o que aconteceu com o Claudinho. Ele saiu, mas demorou. Então, cara, na hora que bater aquele arrependimento, o Gerson vai ver. Ele vai chorar, ele vai sofrer lá. Porque daí ele vai ter que cumprir o contrato lá, galera. Ele vai ficar amarrado lá. E se sair do Flamengo agora para ir para o Zenit, por dinheiro, nunca mais volta. Não precisa voltar. Para o Flamengo, não. Cara, eu sou o primeiro a falar que o Flamengo tem que fechar as portas para o Gerson. Sou o primeiro. Conquistou muito pelo clube. Ele hoje é considerado um ídolo, só que se sair desse jeito, para mim não é ídolo mais. Então assim, cara, para mim, sairá pelas portas dos fundos. É o que eu acho, cara, porque você trocar tudo que você tem aqui, você acabou de ter uma valorização salarial, foi reconhecido, foi valorizado, fez um contrato novo de 5 anos até 2030 e fazer uma sacanagem dessa, eu acho que o Flamengo nunca mais tem que aceitar o Gerson de volta. Nunca mais, cara. Saiu, vai com Deus, seja feliz lá. Acho que não vai ser feliz, mas ele deve tentar ser feliz lá. Porque, por tudo isso que eu falei aqui, é um país frio, um país em guerra. Eles só podem jogar no campeonato deles, eles não podem sair para fora. É um país perigoso, cara. É um país aí que tá... O mundo está de olho na Rússia por motivo ruim, né? Que é a guerra, né? Infelizmente. Mas é isso que eu tinha para falar aqui. Se o Gerson for, nunca mais volte e tente ser feliz lá, coisa que vai ser bem complicada, bem difícil. E daí depois não adianta vir chorar pro papai dele, não, porque o papai dele que tá fazendo isso. Beleza? Se você concorda comigo ou não, comente aqui, quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e fui!